Presidente da Assembleia da República concluiu ontem a sua visita oficial de 2 dias à Madeira. José Pedro Aguiar Branco fez um balanço positivo a esta deslocação, destacando o contacto direto com instituições, estudantes e a sociedade civil. Fiquei com a minha cultura e conhecimento em relação à Madeira reforçados, o que é sempre também um dos objetivos deste tipo de iniciativas, e também espero ter contribuído, que é também um dos objetivos destas iniciativas que tomam, é de mostrar um Parlamento mais aberto, uma relação mais próxima do Parlamento com as instituições, como puderam verificar hoje aqui neste nosso encontro, nos encontros que também tive com outras instituições ontem e hoje de manhã, ter um conhecimento mais próximo do que são as realidades, as dificuldades e as necessidades agora da região autónoma da Madeira, como noutras regiões do país que tenho visitado, e portanto saio com um enriquecimento maior e melhor em relação ao que se passa e ao que é necessário para o reforço também da autonomia regional. Estamos em vésperas das comemorações do ponto de vista do ano, que em 2026, da autonomias regionais, que fazem parte do processo democrático da República, e portanto acho que são contributos que foram importantes, e acho que também pude também mostrar que a Assembleia da República é um espaço aberto, de debate aberto, que também é esse o meu objetivo. Antes do balanço, o Presidente da Assembleia da República esteve na Quinta Vigia, onde ouviu Miguel Albuquerque destacar a necessidade de ver atualizada a Lei das Finanças Regionais, considerando-a caduca e iníqua. Tivemos a ocasião de falar sobre os grandes desafios no contexto e no quadro nacional que se colocam à região. O primeiro é, sem sombra de dúvida, a necessidade de atualizarmos e revermos a Lei das Finanças Regionais. A Lei das Finanças Regionais é uma lei que está caduca, é iníqua, e que, neste momento, precisa de ser urgentemente revista. Nesse sentido, acho que é importante sublinhar que a Lei das Finanças Regionais tem que assegurar as suas obrigações constitucionais do Estado relativamente às regiões, no que toca à saúde, nos sobrecustos da saúde, os sobrecustos da educação, a proteção civil, os transportes e um conjunto de itens que fazem parte da outra periferia destas regiões. Por outro lado, também tivemos a ocasião, como aliás ainda ontem o Sr. Presidente da Assembleia da República falou, da necessidade, passados 50 anos da instituição da autonomia, foi uma das maiores conquistas do 25 de Abril e da implantação da democracia em Portugal, assegurar que as regiões, dentro do princípio da subsidiariedade, têm os poderes democráticos nas suas assembleias necessários a assegurar o seu próprio desenvolvimento. E sem pôr em causa, porque isso está fora de questão, a unidade nacional. Ou seja, o princípio da soberania deve ser um princípio funcional, apto a garantir às regiões os instrumentos para assegurar o seu próprio desenvolvimento, assegurando um conjunto alargado de poderes legislativos. O líder regional defendeu ainda a revisão da Constituição, com Aguiar Branco a reforçar que a autonomia é um valor democrático nacional e que questões como a revisão da lei devem ser tratadas em debate aberto e democrático. 2026 é a comemoração dos 50 anos da autonomia, e a autonomia faz parte da história democrática do país e é um valor nacional que nós devemos celebrar, não só na dimensão regional, mas também em Lisboa, na dimensão nacional. Portanto, é um ativo da nossa democracia que devemos celebrar e festejar. A própria Constituição prevê os seus momentos de revisão. Significa que a dinâmica que as sociedades vão tendo ao longo dos anos, a nossa própria Constituição reconhece que isso é uma realidade e define a periodicidade, a forma e o modo de essa revisão acontecer, e que não há dogmas para se poder tratar. As questões em democracia tratam-se de um debate aberto, democrático, com a capacidade de esgrimir os argumentos que conduzem, e todos desejamos, àquilo que seja melhor para a região autónoma, no caso, e para o país no seu todo, para a República. Não tenho a mínima dúvida que é desse binómio que resulta o que todos desejamos, que é, na política e num país, que é servir melhor os interesses e os anseios das populações. Aguiar Branco foi brindado com uma missiva do deputado do JPP na Assembleia da República, Filipe Sousa,
que informou esta terça-feira que endereçou uma proposta ao Presidente da Assembleia da República, sugerindo que uma das cerimónias solenes de comemorações dos 50 anos das autonomias regionais decorra no Parlamento Português, na Casa da Democracia e símbolo maior da soberania nacional. Na missiva, o deputado madeirense sublinha que o momento deve ser assinalado com dignidade e reconhecimento, propondo que os ex-presidentes dos governos regionais da Madeira e dos Açores, Alberto João Jardim, Mota Amaral e Carlos César, sejam convidados a usar da palavra nesta sessão solene, prestando um testemunho vivo da construção e consolidação do regime autonómico em Portugal. Já ontem tinha sido apresentado pelo Partido Socialista o diploma que pretende definir zonas de restrição da circulação de viaturas de rentacar na região. O debate prosseguiu no plenário desta manhã, com o deputado socialista Gonçalo Leite Velha a garantir que a proposta não é bizarra. A criação de uma zona de restrição ao tráfego de rentacar não é nada de sui generis, não é nada de uma bizarria, é algo que se impõe tendo em conta o cenário que nós muitas vezes nos deparamos, sobretudo em pontos naturais, em pontos que são até património natural, muitos deles, e que estão literalmente inundados de carro e que têm obrigado até a um esforço por parte do Governo Regional, que deixa aqui o reconhecimento, para criar parques de estacionamento, para criar alternativas, tal a pressão turística que existe hoje em dia em alguns pontos. Portanto, este projeto diz respeito exatamente a uma resposta a um problema que existe e que os madeirenses identificam. Paulo Alves, do JPP, reconhece existir um problema de excesso de tráfego automóvel nas estradas da Madeira, mas considera que a solução vai além das restrições a rentacar. A própria ACIF, ainda há pouco tempo, falava que temos mais de 200 empresas de rentacar. Temos, agora pelos estudos do DREM, temos mais de 11 mil veículos de rentacar. Todos nós também conhecemos os engarrafamentos nas estradas e problemas de estacionamento em zonas, em pontos turísticos estratégicos. São problemas que surgiram ultimamente e que precisam de ser resolvidos. Além da questão dos carros de rentacar, temos de também tentar resolver o problema do número de carros a circular. E isso resolve-se com transportes coletivos alternativos, relativamente à necessidade de haver uma articulação e uma nova entre o Governo e as entidades locais para tentar resolver, para tentar criar mecanismos alternativos, de transportes alternativos, para retirar o número de carros a circular nas nossas estradas. E isso consegue-se, por exemplo, com outro modelo de transportes públicos. Leite Velho concorda, o Partido Socialista está, aliás, a apresentar vários diplomas no âmbito da melhoria da mobilidade na região. Queria indicar que, de facto, esta questão da mobilidade é mais vasta. Nós vimos que o Partido Socialista trouxe aqui várias propostas sobre mobilidade e uma das que vai ser ainda debatida tem a ver exatamente com a revisão dos planos de mobilidade. Bruno Macedo, deputado do PSD, considera que o diploma do Partido Socialista é um ataque à nossa galinha dos ovos de ouro, o turismo. Garante ainda que na região existem apenas 10.500 viaturas de aluguer. É um diploma que, de forma simulada, cumpre a sua função, que é atacar o turismo. Atacar a nossa galinha dos ovos de ouro, que é uma coisa que o Partido Socialista sistematicamente faz nesta Assembleia. Atacar uma indústria que é fundamental para o futuro da região, para o presente da região, que emprega milhares de pessoas, que tem milhares de empresas associadas a esta indústria. Nós não queremos diplomas que, para resolver a mobilidade, atacam a própria mobilidade. Depois, isto é daqueles grandes problemas que este diploma traz. Este diploma parte de uma base desconhecida. Quantos carros de rentacar existem? De acordo com o Sr. Deputado Paulo Alves, existiam 30 mil. Depois avançaram aqui com 25 mil, com 20 mil. E na semana passada, um diploma apresentado nesta Assembleia Regional pelo Sr. Deputado Gonçalo Leite Velho falava em 14 mil. Nenhum destes números está correto. São 10.500 de acordo com a Direção Regional de Estatística, que é uma autoridade nesta matéria. Paulo Alves reforça que este diploma trata de um problema real e que só não será aprovado porque não foi apresentado pelo PSD. Este diploma traz à discussão um problema que todos nós conhecemos, todos nós queremos resolver.
Mas tem um problema, o diploma é que não é apresentado pelo PSD. Se fosse apresentado pelo PSD, estaria tudo bem, tudo correto. Como não é do PSD, claro, já é para chumbar. Mas não há problema, que amanhã voltaremos à discussão desta matéria. Esta matéria será discutida novamente amanhã por um diploma, esse sim, do Governo Regional. Mas isso é para amanhã. O deputado do JPP mencionava ao plenário de amanhã que acaba por não acontecer. O Conselho de Ministros aprovou 2 dias de luto nacional, hoje e amanhã, pela morte de Francisco Pinto Balsemão, acabando por cancelar a sessão plenária de amanhã, bem como a segunda metade dos trabalhos desta manhã. O antigo primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, fundador e militante número 1 do PSD, morreu ontem aos 88 anos. A notícia do falecimento foi conhecida pelas 10h30 da noite, surgindo imediatamente várias reações de todos os quadrantes. Miguel Albuquerque, que se encontrava em Lisboa para a reunião do Conselho Nacional do PSD, foi abordado pelos jornalistas para uma reação e assumiu-se consternado. Estou consternado com a notícia, queria endereçar os meus sentimentos a toda a família, à Tita, e dizer que o Francisco vai fazer muita falta, pelo menos a mim. Nós costumávamos almoçar com grande frequência, somos colegas nos Conselhos de Estado, somos amigos há muitos anos, chegamos a tocar juntos muitas vezes e vou sentir muita falta dele. Foi um grande patriota, um grande português e, sobretudo, um democrata exemplar, um homem de vasta cultura, um homem com conhecimento do mundo, um cosmopolita, e um homem que deu um grande contributo para a implantação da democracia em Portugal, através também do jornalismo. Era um jornalista intrínseco, de corpo inteiro, e um homem que conhecia, de facto, a realidade do nosso país. Para Albuquerque, o ex-presidente do partido a nível nacional, ex-primeiro-ministro e também empresário de sucesso na comunicação social, tinha grande sentido patriótico e deixa um legado de civismo. Ele teve uma componente importantíssima política, num tempo muito difícil, em que ele assumiu as suas responsabilidades como primeiro-ministro e cumpriu, e teve outra responsabilidade muito importante, que foi na implantação da democracia enquanto líder de um grupo de comunicação social que se afirmou durante decénios como um baluarte da comunicação livre em Portugal. Foi um homem que era um homem democrata, um homem que lutava pela liberdade. É um legado de liberdade, essencialmente, que fica também de Francisco Pinto Balsemão. Liberdade e civismo. Porque ele era um homem com um grande sentido patriota e um grande sentido cívico. Ou seja, a assunção de responsabilidades enquanto cidadão perante a comunidade. Acho que isso é fundamental. Lembra-se de qual é que foi a última conversa que tiveram, ou num desses almoços que disse que costumavam ter com frequência? Falavam sobre quê? Falávamos sobre tudo. Falávamos de política, como é normal. Foi ali antes do Conselho de Estado onde ele esteve, fomos almoçar juntos e tivemos a falar sobre diversos aspectos. E um dos assuntos que falamos foi aquele que estamos a falar agora muito interessados nos efeitos da IA, da inteligência artificial, e como é que vai moldar o nosso futuro coletivo e individual, não é? Ele era um homem que estava também sempre na vanguarda. Disse que tocou, sei que toca piano, disse que tocou também com ele. Sim, algumas Qual era o instrumento que tocavam? Eu toco piano, ele tocava bateria. E tocámos juntos várias vezes. O governante madeirense admitiu ainda que Francisco Pinto Balsemão era um visionário. Ele era um homem que nós falávamos de todos os assuntos, era um homem com uma cultura transversal e eu vou sentir muita falta. Mas era um homem que estava sempre interessado no futuro. Falávamos sobre a inteligência artificial, a tecnologia, portanto era um homem que nunca deixou o ser ultrapassado no tempo em que vivia, estava sempre na vanguarda. E aliás, isso nos últimos podcasts que ele fez, aliás, nos órgãos, no Expresso, por exemplo, um homem que falava e antevia o futuro, e acho que era um visionário nesse aspecto. Pinto Balsemão faleceu ontem aos 88 anos de idade. Para além do percurso político, foi também jornalista, fundador da SIC e do Expresso. Em Bruxelas, no presidente do Conselho Europeu, António Costa, destacou o papel marcante de Pinto Balsemão num período da história de Portugal. Quer sobretudo recordá-lo como um homem que marcou claramente a história do século XX português. Como empresário da comunicação social, onde foi decisivo em 2 momentos. Um no final da ditadura, quando criou um espaço importante de liberdade, como foi o Expresso, e outro no início dos anos 90, quando, ao criar o primeiro canal privado de televisão,
foi essencial para oferecer aos portugueses a oportunidade de termos um canal de televisão, desgovernamentalizado, mais livre e que nada tinha a ver com o que era a RTP do princípio dos anos 90. Aliás, ajudou a RTP a tornar-se mais independente. Sim, com certeza que todos os outros depois fizeram o seu caminho, mas esses foram dois momentos muito importantes para a liberdade de expressão, quer a criação do Expresso, quer a criação da SIC. E depois com o Primeiro-Ministro, onde foi Primeiro-Ministro num período bastante curto, mas onde teve contributos muito importantes. Figura marcante também, logicamente, na política portuguesa. Talvez o mais importante tenha sido a forma como negociou com o Partido Socialista a revisão constitucional de 82, que foi fundamental para clarificar o nosso sistema político como um sistema essencialmente parlamentar, civil, pluralista. Algumas marcas legislativas muito importantes. O Código Penal que hoje temos, basicamente, é o Código Penal que foi aprovado nesse governo e foi o primeiro Código Penal da democracia e, portanto, trouxe a democracia para o direito penal. Ele tinha uma causa muito importante, hoje talvez menos compreensível, mas na altura era muito relevante, é que ele referia muitas vezes a necessidade da libertação da sociedade civil e aprovou na altura a primeira lei de bases sobre as instituições particulares de solidariedade social, que ainda hoje são fundamentais na vida do nosso país. Bateu-se por causas, na altura, difíceis de imaginar, sobre a navegabilidade do Rio Douro, e que hoje é uma realidade. E, portanto, apesar de um período curto enquanto Primeiro-Ministro, foi muito marcante. Pinto Balsemão faleceu ontem aos 88 anos. No fecho, saiba que o treinador do Marítimo, Vítor Matos, foi distinguido ontem com o Prémio Carreira da Associação de Futebol de Viseu, na gala que assinalou os 99 anos do organismo. O técnico de 37 anos foi um dos homenageados do evento, em reconhecimento pela sua passagem pelo distrito, onde viveu em Mangualde até aos 5 anos e onde também concluiu os cursos de treinador antes de iniciar uma carreira que o levaria a palcos nacionais e internacionais.